Olá, começa agora o MPTV, confira os nossos destaques. O Ministério Público do Piauí realiza oficina para a revisão de ações do Planejamento Estratégico Institucional 2022-2029. Secretária-Geral do MPPI, Everângela Barros, detalha sobre o concurso público para servidores da nossa instituição. Procon intensifica ações educativas nos municípios piauienses durante o mês do consumidor. Conheça as leis trabalhistas que beneficiam pessoas com transtorno do espectro autista. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. A Assessoria de Planejamento e Gestão da nossa instituição promoveu o primeiro ciclo de revisão do Planejamento Estratégico Institucional 2022-2029. A revisão do planejamento estratégico contou inicialmente com uma consulta pública eletrônica disponibilizada no site do Ministério Público do Piauí. No questionário, toda a sociedade piauiense pôde apontar quais áreas devem ser o foco do trabalho do MPPI até 2029. O relatório foi apresentado para os integrantes da nossa instituição no auditório da Sede Leste em Teresina. Na oportunidade, a assessora de Planejamento e Gestão apresentou os avanços já realizados nos últimos anos. O nosso planejamento estratégico ele foi elaborado em 2022 e a velocidade das mudanças, principalmente tecnológicas, da própria sociedade, faz necessário que a gente comece a ajustar as metas, comece a corrigir os desvios de rota. Nós trabalhamos todas as áreas do Ministério Público, né? Então, a mais votada, a que mais a população quer, é a segurança pública, pelos motivos que nós já sabemos. Mas nós vamos trabalhar todas as áreas do Ministério Público, da abrangência das atribuições ministeriais. Todas elas vão ser trabalhadas, todas vão ser reformuladas para que a gente chegue bem, com eficiência, com uma atuação resolutiva até 2029. Baseados nos resultados da consulta pública, os integrantes do Ministério Público se reuniram e propuseram ações para serem desenvolvidas nas áreas apontadas como prioritárias na pesquisa. Quem planeja bem, executa bem e colhe os resultados. E o planejamento ele faz isso, ele é projetado para 10 anos e agora o que nós estamos fazendo, uma revisão no meio do caminho, porque existe muita mudança, as coisas estão acontecendo com muita velocidade, muita rapidez nos últimos anos. E é preciso a gente adaptar às mudanças. E essa revisão tem essa importância, a revisão do planejamento, para que nós possamos colocar, adaptar as nossas diretrizes às metas, as diretrizes e as metas ao que o MP precisa, o que a sociedade precisa, porque as prioridades mudam, às vezes o governo prioriza uma área e aquela área é contemplada e a nossa atuação exauriu aquela urgência. Então nós precisamos redirecionar nossas forças para outras áreas que vão precisar mais do esforço do Ministério Público, porque esse é o nosso papel, impactar a sociedade e para que produzamos frutos e que modifique o meio que a gente atua. Esse é o nosso papel. Não foi surpresa para mim quando eu vi a segurança pública como prioridade, né? Tendo em vista esse mar de violência que a gente vive atualmente, com facções criminosas, com pessoas sendo tiradas do seu lar, sendo tiradas vida de pessoas inocentes, né? Então, a segurança pública, ela hoje é a prioridade da população, não só no Piauí, mas no Brasil todo, né? Então, a gente, através da troca de experiências aqui, onde tem vários colegas de várias áreas, de vários locais do estado que enfrentam realidades diferentes, a gente pretende construir um projeto para que possa, o Ministério Público do Piauí, ele possa contribuir de forma efetiva para o fortalecimento da segurança pública no estado. Planejar e se projetar para o futuro, e aqui nós estamos com algumas ações para serem debatidas e votadas dentro da área de saúde. Ações muito importantes, tanto da parte estruturante da saúde como do funcionamento da saúde, tá? Debatendo com os colegas, com os servidores. É importante dizer que isso foi antecedido de uma consulta popular, então os promotores e servidores que estão aqui reunidos, eles tomaram conhecimento desses temas que foram eleitos pela sociedade piauiense como mais importantes e a partir disso estão propondo uma atuação aqui pautada pela efetividade, pela eficiência
e por um olhar voltado para o que seja mais importante para a coletividade e para os interesses difusos do Estado do Piauí. Esse momento de planejamento do Ministério Público é muito importante porque vai nos indicar as ações prioritárias que o Ministério Público, através das promotorias de justiça, mas também dos órgãos meios, estarão executando para entregar um trabalho de excelência à sociedade nos próximos anos. Então esse momento é muito importante, principalmente porque nós estamos nos juntando com os promotores de justiça que trazem, à luz da realidade local, dos locais em que eles trabalham, as demandas que serão incorporadas no nosso planejamento, dentro da área da infância, no meio ambiente, e que serão tratados de forma que sejam solucionados aqueles problemas que afligem a sociedade. Para agilizar a inserção das propostas de ações, escolha e votação, foi utilizado o sistema Planeja MPPI. A solução tecnológica foi construída a partir de outra ferramenta usada pelo Ministério Público do Maranhão. A princípio, como nós sabíamos que a revisão teria que ser nesse ano, né? Nós fizemos um benchmark com o pessoal do MP Maranhão, onde nós vimos a utilização do Planeja MA, né, o deles, e aí adequamos o Planeja MPPI à nossa realidade. Aí a TI desenvolveu um sistema próximo à realidade do que foi feito no Maranhão, né? Mas nós fizemos alguns ajustes para adequar as áreas que foram separadas, as mesas por áreas temáticas, né? Os promotores de justiça e os servidores que têm uma atuação no criminal, na infância e juventude, eles têm muito a contribuir com ações para os próximos 4 anos do planejamento estratégico, né? Então, nós pensamos em dividir por área para que as propostas do planejamento elas fossem mais bem elaboradas por pessoas que realmente atuam na área. A revisão tem como objetivo a adequação das estruturas internas e processos de trabalho às práticas modernas de gestão, promovendo assim uma melhoria contínua nas atividades ministeriais. Durante a abertura oficial, o Procurador-Geral de Justiça do Piauí destacou que a revisão é um importante instrumento para aperfeiçoamento da atuação do Ministério Público. Hoje aqui reunimos membros, servidores, colaboradores e toda a equipe, todos aqueles integrantes do Ministério Público piauiense para atualizar nosso planejamento estratégico que vai de 2022 a 2029. Logicamente, em 2017, lançamos o planejamento para iniciar em 2022 e hoje, 2025, já necessitamos de uma atualização. Muitas das propostas já foram executadas e agora o Ministério Público se reúne para apresentar novas propostas, até porque a atualização deve ser constante. O momento é de atualização, é de inovação, principalmente na área de TI, e ao mesmo tempo buscar, com essa reunião, com essa discussão da nossa temática de atuação, buscar realmente uma linha de atuação que seja mais eficiente, resolutiva e dinâmica para bem cumprir nossa missão constitucional. Depois de definir as ações, a equipe da Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão do MPPI deve aprimorar as propostas e levar para aprovação na Comissão Executiva do Planejamento Estratégico. O órgão pode propor melhorias nas ações apresentadas. O processo terminará com a aprovação pela Comissão de Governança do Planejamento Estratégico. A gente conversa agora sobre concurso público para servidores do Ministério Público do Piauí. A gente recebe a secretária-geral do MPPI, doutora Everângela Barros. Seja bem-vinda ao nosso MPTV. Muito obrigada. Doutora, vamos falar, portanto, desse concurso, né? Novidade mais recente. A partir de qual necessidade o Ministério Público decidiu realizar esse certame? Foi uma expectativa enorme para a gente, estávamos ansiosos por essa abertura do edital. Estamos num período em uma grande defasagem em número de servidores efetivos na instituição e a chegada de novos servidores é sempre uma alegria porque renova a instituição, né, traz ânimo. E uma instituição ela não funciona apenas com membros, né? As pernas e os braços também são os servidores. Então, nós estamos num momento muito feliz de estarmos lançando esse edital para a chegada de novos servidores efetivos. Vamos falar, portanto, dos detalhes do edital, né? Quantas vagas ofertadas, quais áreas estão disponíveis? Sim, o edital ele disponibiliza 30 vagas, né? Sendo 15 para analistas ministeriais e 15 para técnicos ministeriais.
Essas vagas de técnicos são todas para a área administrativa. Já os de analista, nós temos diversas áreas. Temos para médicos, para setores de tecnologia da informação, assistência social, área administrativa. Então, é bem diversificada a parte de analista. Existe a possibilidade de formação de cadastro reserva? Sim, sim. A despeito do número de vagas no edital ser mais restrito, a demanda por novos servidores, ela abre a perspectiva de não só serem chamados aqueles aprovados no certame, como também os que ficaram em cadastro de reserva. Doutora, e os prazos para a realização da inscrição? A gente pode falar também sobre a taxa, né? A isenção de taxa no valor da inscrição. Sim. A partir de 14 de abril, né, estão abertas as inscrições através do site e ela perdura até o dia 23 de maio. Então, tem um período bem razoável para essa inscrição ser efetivada. Nós temos também alguns casos em que são dispensados os pagamentos da taxa de inscrição, né? Que no caso para técnico ficou no importe de R$ 120 e de analista R$ 160. As pessoas que puderem se enquadrarem em uma das hipóteses de isenção podem requerer essa isenção. Elas se dão em 4 casos. O primeiro para doadores de sangue e de medula óssea, para pessoas com deficiência, assim descritas em lei, para pessoas que tenham baixa renda, estejam desempregados, né, e estejam em situação delicada, então eles podem requerer, e as pessoas que foram chamadas para a Justiça Eleitoral, convocadas para o trabalho na Justiça Eleitoral, também têm direito à isenção. Tem também a pessoa que tem a renda mensal familiar de um salário ou inferior, pode requerer a redução do pagamento dessa taxa em 50%. E quais são as expectativas para os futuros servidores da nossa instituição? Com certeza serão recebidos com muita alegria. Os membros têm uma expectativa muito grande dessa chegada, no reforço do trabalho no Ministério Público. Espero que sejam pessoas amantes da instituição, que é assim que a gente deseja, né? E que venham com esse ânimo de somar, de contribuir para que sejamos uma instituição cada vez mais forte. Doutora Everângela, quais são as dicas, as orientações que a senhora dá para aqueles que estão, para os concurseiros que estão se preparando para esse certame? Pois bem, eu acho que devem primeiro analisar bem, cuidadosamente o edital, né? Lá estão todas as matérias que vão ser cobradas no certame, na prova, e seria interessante que o candidato ele se debruçasse exatamente sobre os termos do edital. O edital é o que faz a regra do concurso. Então, é importante que ele conheça e tenha esse edital bem fixo no seu aprendizado, né? Principalmente as matérias que estão lá discriminadas. A gente sabe que cada qual tem uma maneira de estudar, um método de estudo, mas eu desejo que tenham todos um profícuo aprendizado e que possam estar no dia da prova tranquilos, bem preparados e dispostos para essa aventura que é o concurso público e dispostos também ao futuro que se descortina, né? Que é uma profissão que muito agrega e que a gente pode contribuir demais com a sociedade. Então, eu convido a todos a se inscreverem, a participarem do certame e a virem preparados no dia da prova. Doutora Everângela, nosso muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o concurso público do Ministério Público. Muito obrigada. Obrigada. E veja a seguir, PROCON intensificações educativas nos municípios piauienses durante o mês do consumidor. Conheça as leis trabalhistas que beneficiam pessoas com transtorno do espectro autista. Até já! Um dia, seu lixo já guardou uma sobremesa deliciosa. Garantiu momentos de diversão em família. Serviu para matar a sede naquela tarde quente. E permitiu que uma criança fosse feliz. Seu lixo é da sua conta. Separe e encaminhe seu lixo para a coleta seletiva. Se possível, recicle. Apoio Ministério Público do Piauí.
Arapuca tá armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou os seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Aí, Maria, foi promovida, parabéns. Aê! Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. Estamos de volta com o MPTV. No dia 2 de março foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E ao longo dos anos, várias leis foram elaboradas com o objetivo de promover mais inclusão às pessoas com transtorno do espectro autista. O procurador do Trabalho, Igor Costa, que é coordenador regional de promoção e igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho do Ministério Público do Trabalho no Piauí, elenca algumas dessas leis no âmbito trabalhista. Dia 2 de abril se comemora o Dia Nacional de Conscientização do Autismo. E o MPT aproveita essa oportunidade para difundir algumas informações ainda desconhecidas, muitas vezes, da população em relação aos seus direitos do ponto de vista trabalhista e previdenciário. Muito se conhece e se difunde a informação em relação a direitos na educação e na saúde, como, por exemplo, o direito ao acompanhante terapêutico, professor auxiliar ali nas salas de aula, também do ponto de vista da saúde, o direito às sessões mínimas multidisciplinares promovidas ali no âmbito da saúde pública, no SUS, ou na saúde privada, por meio dos planos de saúde, mas há também direitos tanto para as pessoas neuroatípicas como para as pessoas que o acompanham, chamado trabalho de cuidado, também do ponto de vista trabalhista. Desde 2012, por meio da Lei 12.764, se reconheceu legalmente a classificação das pessoas com transtorno do espectro autista como pessoas com deficiência para todos os fins legais. Isso gera automaticamente o direito, de inserção no mercado de trabalho por meio da cota de pessoas com deficiência ou reabilitados. A Lei 8.213 prevê no seu artigo 93 o dever de todas as empresas com mais de 100 empregados de contratarem de 2% a 5% dos seus quadros dentre pessoas com deficiência ou reabilitados. Então, ao cumprir essa cota, a empresa pode contratar pessoas com transtorno do espectro autista. Para além disso, as pessoas com deficiência, e agora incluídas as pessoas com transtorno do espectro autista, têm direito a um benefício de prestação continuada, o chamado BPC ou LOAS, no valor de um salário mínimo. E as pessoas que acompanham pessoas com transtorno do espectro autista, que cuidam dessas pessoas, o chamado trabalho de cuidado, se essa pessoa for servidor público ou empregado público, tem o direito previsto expressamente em lei de redução da carga horária de trabalho, sem, obviamente, a redução do salário, em até 50% de redução dessa carga horária, obviamente, para acompanhar ali aquela pessoa que acompanha, que é acompanhada por ela, em tratamentos. Também, se for um empregado da iniciativa privada, for um empregado seletista, ele vai ter direito de adaptação, o direito à adaptação razoável da sua escala de trabalho ou jornada de trabalho, de modo que ele possa compatibilizar ali aquele trabalho com o cuidado que precisa ser dispensado para o seu ente querido, o seu filho ou a pessoa que ele acompanha. Então, a jornada de trabalho precisa ser compatibilizada, isso é um direito previsto expressamente em normas internas brasileiras e também normas, convenções internacionais que o Brasil expressamente ratificou. Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. A promotora de justiça Áurea Madruga, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, participou de uma reunião na Universidade Federal do Piauí
para discutir uma parceria voltada à estruturação do Laboratório de Simulações de Drenagens e Represas. Durante a reunião, o foco foi buscar formas de garantir o aprimoramento de simulações de segurança de barragens e drenagem urbana, além de estabelecer uma parceria para garantir a doação de equipamentos pelo MPPI por meio de acordos de não persecução civil e penal, para auxiliar a execução das pesquisas. Na ocasião, a promotora Áurea Madruga disse que a articulação entre universidades, órgãos de controle, poder público e sociedade civil é essencial para construir territórios mais resilientes e preparados para enfrentar os efeitos crescentes das mudanças climáticas. A Promotoria de Justiça de Guadalupe deu início ao diálogo para a implantação do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, no município. Em reunião realizada no dia 26 de março, o promotor de Justiça Esdras Beleza, titular da Promotoria de Justiça, conversou com o servidor municipal Paulo Passos para viabilizar a estruturação do PROCON na cidade. A 12ª Promotoria de Justiça de Teresina, com atuação na defesa da saúde pública estadual, realizou audiência extrajudicial no dia 27 de março para discutir o aumento da oferta de consultas oftalmológicas e a suspensão das cirurgias bariátricas pelo Hospital Getúlio Vargas. A reunião foi presidida pelo promotor de Justiça Eni Pontes e contou com a participação da diretoria do HGV e representantes da Secretaria de Estado da Saúde. Após a audiência, ficou definido que a 29ª Promotoria de Justiça vai instaurar um procedimento administrativo para apurar as medidas que podem ser adotadas pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina para aumentar os atendimentos na área de oftalmologia nas unidades de saúde da capital. Sobre a questão das cirurgias bariátricas, a 12ª Promotoria de Justiça de Teresina vai abrir um procedimento para verificar possíveis irregularidades na clínica bariátrica. E o Giro de Notícias fica por aqui. Até a próxima semana. Em comemoração ao mês do consumidor, os PROCONs de vários municípios piauienses realizaram uma série de palestras e ações visando conscientizar a sociedade sobre seus direitos e deveres como consumidores. Durante as palestras, foram abordados temas como a importância da leitura de rótulos e bulas, a identificação de práticas comerciais desleais, o uso de produtos e serviços, além da apresentação dos canais de denúncia disponíveis para os consumidores. Foram realizadas ações nos municípios de Cocal, Corrente, Esperantina, Floriano, Oeiras, Piracuruca e Piripiri. Esse ano nós tivemos um diferencial, tivemos mais adesão dos PROCONs municipais. Tivemos um evento muito grande em uma das cidades, onde fez o 2º encontro do consumidor, com a participação do promotor, do defensor, de bancos, dos gerentes, da OAB, falando sobre fraudes, sobre o comércio online, né? Então foi muito rico. Tivemos também PROCONs que fizeram em praça pública um evento também em conjunto com OAB, com serviços públicos, né, como o Equatorial. Tivemos em mercado público também a distribuição de folder com informativo da defesa do consumidor, palestras em escolas, principalmente com o público infantil, falando do consumo consciente. Então foi muito bom, foi amplo. Tivemos quase todos os PROCONs municipais fizeram eventos em alusão ao Dia do Consumidor. E isso muito nos alegra, porque é isso que nós queremos, é o objetivo, levar a educação para o consumo para todos os municípios e não ficar somente em Teresina nessas ações. Muitas vezes, embora sejam cidades pequenas, não tem conhecimento que existe um PROCON para defender os seus direitos. E essas ações deram essa oportunidade para que todos conhecessem que existe um órgão de defesa do consumidor na cidade. O procurador de Justiça Fernando Ferro tomou posse como corregedor-geral do Ministério Público do Piauí durante sessão solene do Colégio de Procuradores. Estamos dando posse ao nosso corregedor-geral do Ministério Público, Dr. Fernando Ferro Gomes, e a intenção é que realmente essa parceria entre Procuradoria-Geral
de Justiça e Corregedoria se amplie, que a gente possa realmente ter resultados positivos na atuação dos membros da instituição e que esse trabalho venha surtir efeitos em prol da sociedade. Então, aqui reafirmo o compromisso da PGJ com a Corregedoria e que realmente o doutor Fernando tenha uma gestão ainda mais exitosa. Em primeiro lugar, agradecer o Colégio de Procuradores, que a unanimidade me aclamou Corregedor-Geral do Ministério Público. Pretendo, juntamente com a mesma equipe que compôs o meu primeiro mandato, dar continuidade aos nossos planos de ações, no sentido de manter diálogo permanente com a classe e conseguir, juntamente com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça e dos órgãos colegiados, avançarmos nas questões que a sociedade espera que o Ministério Público tenha atuação exemplar. Por exemplo, conscientizando os colegas que devem comparecer diariamente ao seu local de trabalho e lá desenvolver suas atividades próprias de membro do Ministério Público. Pretendemos também, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça, intensificar diálogos junto com outros órgãos para que nós possamos avançar também na questão de treinamento, trazendo para esse bojo o CEAF e colegas do Brasil inteiro que têm experiência em determinados temas. Temos mantidas reuniões com o Corregedor Nacional e encontros com o Conselho de Corregedores, ocasiões em que se discute matérias de interesse do Ministério Público, enfatizando que o membro do Ministério Público é um membro valoroso da sociedade, que recebe bons salários, por conseguinte, deve prestar um serviço de qualidade a todos. Corregedoria não tem que ter olhos para punir, tem que ter olhos para orientar, dialogar com os colegas e fazermos com que a sociedade se sinta também representada nesse segmento. Parceria do MPPI com a TV e Rádio Assembleia é renovada por mais 3 anos. Desde 2019, o programa MPTV é veiculado na TV Assembleia. A iniciativa é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público e a Assembleia Legislativa do Piauí, por meio da Fundação Humberto Reis da Silveira, Fundaleges. O programa, que começou com 10 minutos de duração, agora possui 30 minutos na grade da Alep TV e é um espaço para a divulgação das ações desenvolvidas pela nossa instituição em prol da sociedade piauiense. Em setembro do ano passado, o acordo foi ampliado para a divulgação do boletim MPPI em Ação na Rádio Assembleia. A assinatura do termo de renovação da parceria foi realizada no gabinete da presidência da Alep e contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça. A gente já está há 6 anos com essa parceria entre a Assembleia e o Ministério Público, divulgação da atuação do Ministério Público em todo o estado do Piauí, orientações de membros, promotores a respeito da nossa atuação, a indicação de como a população pode procurar o Ministério Público para a defesa de seus direitos e agora renovando por mais 3 anos. E a intenção é ampliar esse espaço e principalmente divulgar nosso trabalho para a população. O MPTV é exibido na TV Assembleia às terças-feiras às 17h20, com reprise às quintas-feiras no mesmo horário. E o boletim MPPI em Ação é veiculado nas segundas às 13h45, com reprise às quartas-feiras no mesmo horário. Inovação aqui com o Dr. Cleandro, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí, da parceria em termos de cooperação técnica entre a TV e a Assembleia, a nossa Fundaleges e o Ministério Público, para que eles usem a nossa grade, para que eles possam comunicar, para que eles possam trazer um pouco do Ministério Público em ação, tanto na TV Assembleia como também na Rádio Assembleia. Então a TV Assembleia se servindo como esse instrumento informativo, com esse instrumento que traz ao piauiense as informações, mostrando as ações do Ministério Público piauiense. O Ministério Público é o fiscal da lei, é aquela instituição que está muito próxima da população, que oferece muito esse braço de apoio da população baseada na legislação. A TV Assembleia e a Rádio Assembleia também já exibem essa programação e hoje renovando essa parceria que nos alegra demais, justamente porque nós estamos aqui como um instrumento de aproximação da população com o que é mais importante, as informações, repito, que são necessárias, acessíveis, úteis e relevantes. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.